Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação no Paquistão, hoje, dia 11 de outubro de 2025, 5 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 2 da madrugada do dia de amanhã, né, do dia 12, lá em Islamabad, no momento que eu gravo esse vídeo, e está havendo uma grande ataque das forças do Afeganistão contra o Paquistão. Vamos entender o que está acontecendo, o que motivou esse negócio agora. Eu fiz uma live agora há pouco para dar essa notícia, para falar sobre isso, mas na live sempre a coisa fica meio perdida, tem um monte de informação desencontrada, então é sempre bom ter um vídeo, né, esclarecendo o que aconteceu, e é este vídeo aqui que eu estou falando isso. Então vamos entender esse caso aqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, é que isso explodiu aí na mídia, todo mundo falando, mais uma guerra, estourou mais uma guerra. A gente não sabe, cara. Calma, pode ter sido só uma brigazinha de fronteira ali, esse pessoal sabe como é que é, né? Crianças gostam de brigar uma com a outra, pode ser que eles briguem um pouquinho e acabe, eu acho que é essa a perspectiva, tá? Igual aconteceu com a Índia, né? Tiveram ali uma briga ali, foi sério, né? Destruíram coisas, morreu gente. Não estou dizendo que é uma coisa leve, não, mas a tendência é não escalonar. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, eu não fui sugerido por ninguém, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos entender esse caso aqui, porque essa coisa, na verdade, começou há 2 dias atrás, tá? Há 2 dias atrás, o chefe de uma tribo paquistani, né, do Paquistão, um cara chamado Nur Wali Mehsud, foi alvejado em ataques em Cabul por jatos desconhecidos, né? Então quem que é esse cara? Quem que é esse Nur Wali Mehsud? É esse rapaz aqui, pintoso pra caramba aqui, ele é chefe de um grupo terrorista chamado Paquistani Talibã, é o Talibã do Paquistão. Né? E é lógico, você sabe que o Talibã no Afeganistão é quem está governando o Afeganistão, né? Eles são ligados também ao Estado Islâmico, né? Então esse cara, esse grupo chamado Tarek Taliban Paquistão, TTP, é um grupo considerado terrorista pelo Paquistão, mas é lógico que no Afeganistão não. Por quê? Porque o Talibã tá lá no Afeganistão, né? Só que esse cara, ele é paquistanês, ele é o chefe da facção dos talibãs dentro do Paquistão. E daí o governo paquistanês alvejou esse cara e dizem que matou o cara, tá? Tem gente dizendo que não matou ele. Outros estão dizendo que conseguiu matar ele. De qualquer forma, tá aqui o Nur Wali Mehsud, ele é um terrorista, tá? Não é gente boa, é terrorista, já fez ataques terroristas num monte de gente. E, enfim, na época da invasão americana do Afeganistão, esse cara fugiu para o Paquistão e dizem que ele que cuidou da segurança do Bin Laden. Vocês lembram que o Bin Laden, que era o chefe da Al-Qaeda, que fez o ataque nas Torres Gêmeas, e era baseada no Afeganistão, né? E como os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, o que o Bin Laden fez? Houve uma grande caçada para se achar o Bin Laden. Os Estados Unidos queriam muito pegar o cara, mas o cara sumiu. E o que ele sumiu para onde? Sumiu justamente para o Paquistão. Fugiu com a ajuda do grupo TTP, que é justamente os talibãs do Paquistão, né? E com esse cara que é o chefe dos talibãs do Paquistão. A cidade que ele foi identificado é uma cidadezinha que fica por aqui, ó, bem no norte do Paquistão aqui, bem no norte mesmo aqui, aqui ó, é Abbottabad. Abbottabad, essa cidadezinha aqui é onde o Bin Laden foi morto, né? Então, quando o Bin Laden fugiu aqui do Afeganistão, ele veio aqui para o Paquistão e ele era protegido do TTP, desse cara aqui, esse líder tribal lá do TTP, né? E aí o que acontece? Existe uma crítica do Talibã do Afeganistão que o Estado paquistanês ajudou os americanos a identificar o Osama Bin Laden ali, né? Porque lembra, o Estado paquistanês é contra o TTP. O TTP é um grupo terrorista e é oposição ao Estado do Paquistão, né? Sendo que são todos muçulmanos, tá? Todo mundo muçulmano nessa história. Mas vocês sabem, os muçulmanos têm um monte de divisões ali entre eles e coisa e tal. Então o que aconteceu? O Paquistão ficou sabendo que esse cara estava lá em Cabul, mandou uns jatinhos e matou o cara. Ou pelo menos tentou matar o cara, né? A gente não tem certeza disso. Aí o que aconteceu aqui? Ó? Depois de ataques em Cabul e relatórios não verificados de que Nur Wali Mehsud foi alvejado, os militares paquistaneses anunciaram uma grande conferência de imprensa na província de Queixar e coisa e tal, na fronteira do Afeganistão, que é o centro da luta contra o TTP. Então, ou seja, isso aqui é a luta do Paquistão contra o TTP. E bom, depois disso,
Afeganistão não gostaram, porque lembra, o Afeganistão é governado pelos talibãs, então certamente eles têm um certo carinho pelos talibãs do Paquistão, né? E aí, os talibãs do Afeganistão atingiram 9 grandes postos de fronteiras, lançando fotos de pessoas mortas e soldados paquistaneses capturados. E, segundo diz o Afeganistão, isso é o retorno por anos de traição. Ou seja, não é só por esse cara que foi morto também. Estou trazendo a coisa do Bin Laden também. Não porque o governo do Paquistão traiu o Talibã, entregou o Bin Laden para os Estados Unidos, mataram o Bin Laden lá no Paquistão e coisa e tal. E tem que se considerar também que muitas das armas que o Afeganistão tem são justamente armas americanas, que foram deixadas por aquela retirada desastrosa do Biden do Afeganistão, né? Isso, inclusive, é um outro ponto que a gente vai falar sobre isso, né? E aqui tem algumas imagens de uma base do Paquistão que foi atingida pelos ataques do Afeganistão. Dá pra ver que destruiu bastante coisa, que teve gente morta, tá, gente? Já teve gente morta, muita coisa destruída aqui. E aí a grande questão é essa. Aí depois, o que aconteceu depois? Aí o Paquistão começou agora a atacar o Talibã em Jalalabad, Helmand, Khost, em vários lugares também com jatos, né? O Paquistão tem uma força aérea maior que a do Talibã. Um exército maior que o do Talibã também, né? E, enfim, é isso que está acontecendo, uma grande briga na fronteira. O que eu acho que vai acontecer disso daí? Bom, você sabe como é que é essa região? Essa região era toda controlada por ingleses. Quando os ingleses saíram, deixaram mais uma linha arbitrária marcada ali, a tal da linha Durand, que é a fronteira do Paquistão com o Afeganistão. O problema, né, é uma fronteira relativamente arbitrária, mas a verdade é que não tem como muito separar, porque é uma confusão tão grande essa região do Oriente Médio, são tantas tribos, tantas coisas diferentes, que não tem muito como fazer de outra forma, né? O pessoal critica muito a Inglaterra por ter traçado essas linhas aleatórias no mapa, mas não tem outra alternativa. Vai fazer o quê? Qual é a outra alternativa que teria, né? Não existe, né? Então, enfim, essa é a briga que está acontecendo. O que tem de outras considerações geopolíticas que podem ser relevantes para o caso? Primeira coisa, existe uma ligação, a Índia e o Afeganistão estão se aproximando, justamente porque tem um inimigo comum que é o Paquistão. Então isso pode gerar problema. Vocês lembram, recentemente a Índia e o Paquistão estiveram envolvidos em briga. A Índia tem bomba atômica, o Paquistão também tem bomba atômica, né? O Afeganistão não tem, felizmente não tem bomba atômica. Mas no final das contas, a Índia está do lado do Afeganistão nessa. Então isso pode gerar um conflito ali, até porque... E de que lado ficam os americanos nessa história? Os americanos estavam do lado da Índia, mas agora a Índia está do lado de Israel, mas o Paquistão está do lado dos palestinos. Mas agora, nessa briga, a Índia está se associando com a Rússia, né? O Afeganistão com a Rússia também. E o Paquistão, por outro lado, está fazendo negócios com os Estados Unidos. Não sei se vocês sabem disso, mas os Estados Unidos estão fechando um acordo para explorar esse porto aqui, o Porto de Pasni, aqui no Paquistão, né? Os americanos talvez explorem o Porto de Pasni. Por quê? Porque o Porto de Karachi foi cedido para a China, né? A China fez um acordo aqui com uma daquelas obras da Rota da Seda, né? E explora o Porto de Karachi. Os Estados Unidos querem explorar o porto aqui de Pasni, que é esse outro porto menor aqui, né? Enfim, como é que vai ficar essa história aqui? E também tem o fato de que os Estados Unidos querem a base aérea de Bagram de volta lá no Afeganistão, né? Vocês se lembram? Bagram é essa base aérea que tem aqui logo ao norte de Cabul. Aqui, ó, essa base aérea aqui ao norte de Cabul. Era o centro de operações das tropas americanas quando eles estavam lá no Afeganistão. E, só que agora está nas mãos do Talibã, né? E os Estados Unidos querem de volta essa base aérea aqui. Então tá muito engraçado para entender o que é isso, quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa história. Eu confesso para você que eu não tenho certeza não, tá? Aqui, ó, a Índia e o Talibã estão conversando, né? Se encontraram, né? Por quê? Porque tem um inimigo comum que é o Paquistão. Isso pode complicar a situação. Os Estados Unidos é um aliado da Índia de muito tempo, mas ultimamente a Índia tem brigado com os Estados Unidos. A Índia tem se associado mais à Rússia. Isso é um problema no final das contas, né? Enfim, eu acho que não vai dar em nada isso. Vai ter essa briga dos dois e não vai chegar a lugar nenhum. Mas vamos ver. Podem haver desdobramentos geopolíticos significativos nessa história. Uma outra coisa que pode ser um problema nisso daqui é que pode ser que esses países estejam explorando o Trump também, né? O Trump está querendo esse negócio de Nobel da Paz, está aceitando fazer acordos em que ele dá compensações financeiras para os dois lados,
para chegar na paz e ele conseguir ganhar o Nobel da Paz dele, né? Então, vamos criar uma guerra aqui, vamos brigar nós dois aqui, pô. Ô, Brasil, vamos brigar com o Paraguai aqui, a gente faz uma guerrinha aqui, joga uns foguetinhos, coisa e tal. Aí os Estados Unidos entra, faz a paz e a gente ganha dinheirinho, né? Sei lá, não sei, esse pessoal é maluco, pode ser que seja isso também, né? Vamos guardar nos próximos dias aí o que vai acontecer nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.